Se você fosse a Lua e estivesse em uma fase, em qual delas seria? O meu nome é Marina Mels e eu estaria chegando na fase crescente. Depois de uma minguação pesada, de uma desorganização intensa e de um período de recolhimento, eu me sinto pronta para voltar a dar as caras de levinho. O meu nome é Larissa Guerra e eu acho que esse é o primeiro episódio em 6 anos de Donas que eu e Marina vamos concordar e dizer que estamos em fases parecidas, porque eu também tenho essa percepção que depois de um longo inverno minguando, eu estou tal e qual os ipês da cidade de Porto Alegre começando a desabrochar de novo. Lá naquele clássico da nossa adolescência, os Raimundos contavam sobre uma mulher de fases que era ao mesmo tempo complicada e perfeitinha, que jogava as coisas fora e na estrofe seguinte estava beijando o dono dessas mesmas coisas há horas e dizendo que se fosse sem ele que não queria mais viver não. Não é exatamente sobre relacionamento que a gente vai falar aqui, mas será que a gente entendeu que depois de algum tempo de cantar isso por aí, as nossas fases, ficou mais fácil identificar, acolher e lidar com a vida depois que entendemos que ela não é uma linha reta e estável? A gente realmente tá entendendo isso? Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Da porra toda. Era uma vez, em um estado muito distante, longe demais das capitais, como cantava Humberto Gessinger, uma mulher incrível. Ela era uma leitora ávida, embora tivesse fases não tão conectadas aos livros. Uma mulher com uma deliciosa autoestima delirante que de vez em quando era bem impactada pela falta de rotina. Aquela que acredita que dinheiro é uma energia e vive sem pensar muito nele, mas de vez em quando se toca em casa que é para não gastar R$1 porque está desesperada. A 600 quilômetros dali, uma outra mulher incrível oscila entre ai, meu trabalho é tudo pra mim e, meu Deus, eu queria me aposentar hoje mesmo. Ela tá na sua tentativa número 48 de engrenar em alguma atividade física e tem consciência de que as relações são a base da sua vida, embora às vezes passe umas boas semanas dando desculpas esfarrapadas pra não ver ninguém, porque se sente, veja só você, a mais introvertida do Brasil. Nós já falamos aqui sobre pequenas obsessões e como elas marcam a nossa vida, sobre a crononormatividade e como o fim do tempo certo para as coisas bagunça a nossa perspectiva de sucesso. E hoje a gente vai somar tudo isso numa coisa que a gente vem observando uma na vida da outra, que é sobre como a gente está vivendo fases muito claras, talvez mais claras do que nunca, nas nossas vidas adultas de millennial carcura de 35 mais, e como isso tem impactado na nossa vida. Então, quero começar com você, Larissa Guerra. Qual é a fase que você está vivendo? Eu tô na fase de boa, eu acho, depois de um... Nossa, quem ouvir o Donas de junho até agosto vai me ouvir reclamando do inverno em todos os episódios, né? E aí, nesses últimos dias, eu sinto que o inverno tá acabando e a minha alegria, ela tá voltando, assim, sabe? Hoje eu tava falando com a Cris e ela disse, não, realmente, amiga, foi culpa do inverno, assim, a tua baixa nesses últimos meses, porque agora, sabe o que eu percebi essa madrugada? Que já tem passarinho cantando. Ó o passarinho cantando de madrugada. Coisa que eu não ouvia há meses, sabe? E aí os ipês estão começando a florescer. Tem um ipê lindo que tá florescendo aqui na janela do meu apartamento. Então, assim, tá melhor, tá? Tá melhor. Sinto que já estive numa pior e que as coisas estão numa boa fase. Mas o que eu venho muito pensando nesses últimos dias, e eu acho que talvez contribua com esse sentimento, é que eu voltei a ter a sensação de que eu tô tendo uma boa vida, assim, sabe? Não sei se faz sentido pra ti, como é que andam as coisas por aí. Antes de contar como andam as coisas por aqui, eu acho que é interessante, você falou de quem ouve o Donas, assim, acho que tem algumas coisas que foram mostrando que a sua fase era de uma introspecção, assim. Eu lembro muito do episódio que a gente fez com a Fábio sobre amadurecer ou amargurar, que você estava com muito medo de se perceber uma pessoa amargurada. E lá a gente começou a conversar sobre fases, né? De que momentos da vida de recolhimento, momentos na vida que, enfim, pedem um pouco mais de silêncio.
E aí, acho que foi no último episódio ou num episódio anterior, no Mesa de Bar, você falou alguma coisa do tipo: eu que sempre tenho um monte de coisa pra ler, não tô com muito saco pra ler. E eu acho que isso também mostra uma outra fase, assim, porque a leitura tem uma conexão com a quietude, Total. com a solitude, com a introspecção, né? Então, acho que fica agora, talvez olhando pra trás, quem tá nos ouvindo e nos ouve toda semana, fique mais claro, assim, o que a gente já tem falado e percebido uma da vida da outra, assim. Eu acho que eu vivi um primeiro semestre muito maluco na minha vida, como talvez nunca antes. Talvez antes sim, porque semestres malucos fazem parte da minha vida, mas com momentos muito, assim, de uma oscilação muito brusca. E aí, no começo do segundo semestre, assim, julho e agosto, bateu. Bateu o cansaço, bateu a exaustão, bateu putz, por que que eu não fui fazer uma faculdade mais tranquilinha, não fui trabalhar com uma coisa de boa para ter uma rotina mais estabelecida, sabe? Que ódio ser louca. E eu acho que agora tá voltando a sensação do que delícia ser louca, assim. De, olha, dá pra voltar, sabe? A ter uma rotininha, a organizar as coisas. Acho que eu viajei muito, passei muito tempo fora nos últimos meses. Isso me bagunça completamente, assim, porque aí bagunça a rotina, bagunça a perspectiva, né? E acho que pra mim perspectiva pega muito, então você sai e vê a vida como turista e conversa com pessoas que não têm a mesma realidade que a sua, e volta meio biruleibe, assim, meio pensando, será que a minha realidade tá esquisita, tá errada? E aí dá uma surtada, e aí. Então acho que agora eu tô conseguindo me organizar, assim, emocionalmente um pouco melhor para voltar, assim, a fazer as coisas. E acho que também tem uma relação religiosa. Agosto geralmente é um mês de quietude para mim, assim, de ficar mais na minha. Também não sei se tem a ver com o inverno, se tem a ver com um mês de recolhimento dentro da minha religião, não sei. Mas assim, tem uma coisa que agora me bate de novo uma vontadezinha de existir, assim, sabe? Existir pro mundo, assim, não existir só pros meus, assim. Uhum. Tô falando sobre esse negócio de viajar e voltar, né? E nessas últimas semanas eu, assim, Viajada. Nossa a, Senhora! eu, a pessoa que não sai de casa durante 2 meses, aí em 2 semanas eu arrumei 3 viagens. Eu fui pra Blumenau, voltei, eu fui pra Joinville, voltei, e aí assim, eu voltei de Joinville no domingo, ali dia 24, e no dia 27 eu fui pra São Paulo. E aí tava muito naquela coisa de, ai, nossa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou ver não sei quem. No fim das contas, eu fiquei o dia inteiro no hotel, trabalhando, descansando, porque eu tava exausta e eu não queria mais estímulos, assim, sabe? Tipo, eu me vi 8 horas da noite vendo Jovens Titãs em ação, comendo um sushi, tomando uma cerveja no hotel, e esse foi o momento mimimei, assim, sabe? E aí, no outro dia, tive treinamento o dia inteiro, aquela coisa, saí do treinamento direto para o aeroporto e tal. A hora que eu cheguei em casa, eu tava numa sensação, assim, e não era exatamente o Biruleibe, assim, eu tava tipo, ai meu Deus, minha casinha, eu amo a minha casinha, a minha coberta, o meu travesseirinho, ai, o meu chuveiro que abre do lado contrário, ai meu Deus, como a minha casa é maravilhosa, ai, eu amo minha vida, sabe? Tipo, Sim. eu tava muito nesse sentimento, e eu acho que talvez também essas viagens tenham contribuído, assim, para que eu desse essa. Ai, tá, eu gosto dessa rotina que eu tenho aqui, dessa vida que eu tenho. Assim, eu tô tendo semanas absolutamente insanas de trabalho também, com muitas mudanças no meu setor e já com planejamento pro ano seguinte, né? Quem trabalha em empresa sabe que esse período já é de planejamento para o próximo ano. Mas eu acho que eu tô conseguindo enxergar melhor, assim, que eu estava, que sim, passei por uma fase, né? Meu começo de ano também não foi um começo de ano suave, foi muito puxado. Eu vejo como o meu começo de ano foi muito difícil em relação, quando eu olho, por exemplo, para minha frequência de treinos, sabe? A gente faz o treino com a Aline,
Beijos, Aline. Aline maravilhosa. E aí, Perfeito. a gente tem lá o nosso Gym Rats pessoal, assim, que tu consegue acompanhar a tua frequência. E eu teve meses ali no começo do ano que eu fui pra academia 3 vezes, sabe? Tipo, eu fui pra academia 3 vezes, que é uma coisa completamente fora da minha, do que é normal pra mim, assim. E aí eu percebo que junho e julho foram os piores meses pra mim, assim, disparados, nesse quesito recolhimento e ficar aqui, e tava muito naquela angústia, assim, de que, meu Deus, será que eu me tornei uma pessoa amargurada? Será que é isso aí que eu sou agora? Mas também tem uma coisa de talvez estar começando a entender quem eu sou agora, depois de tudo isso, assim, sabe? Então, enfim, é uma grande brisa esse episódio. Eu acho que tem uma coisa de que as fases, elas vão deixando marquinhas na gente, assim. Não é como se, ai, a minha fase de recolhimento passou, então isso acabou, assim. Eu acho que não, acho que são fases, mas elas têm uma linha de continuidade muito sutil, assim, né? E que você vai carregando, vai aumentando o peso da mochila de experiências de uma fase para outra, assim. Eu acho que é, do começo do ano, nós dois tivemos um começo do ano difícil por motivos bem diferentes, assim, mas ambas tivemos um começo do ano bastante turbulento. E acho que estamos diferentes esse ano, assim. Acho que a gente tá um pouco. Não sei se é exatamente esse o termo, mas eu sinto que nós duas estamos numa fase que a gente está buscando o contentamento, Uhum. ativamente. Assim, a gente já teve fases assim antes, né? A gente já fez episódio aqui sobre a Melissa, com a Melissa Hash, maravilhosa, sobre flanar, sobre, né, na cidade, sobre encontrar beleza na rotina, sobre várias coisas. Mas eu acho que agora, depois do nosso primeiro semestre, a gente se encontra um pouco numa fase de talvez não olhar tanto para o sonho grande e olhar um pouco mais para a rotina e para o que a gente consegue fazer dela e para o que a gente. E não que a gente não esteja sonhando e não que a gente não abra espaço para o sonho, mas eu acho que a gente está num tempo de buscar contentamento, assim. Talvez seja uma questão etária, geracional, sei lá, outras mulheres da nossa idade estejam passando pela mesma coisa, mas eu sinto que talvez para as nossas vidas essa seja uma marca da fase que a gente está vivendo agora, de que não é uma fase aloprada, não é uma fase de muita energia, não é uma fase de busca por adrenalina, não é uma fase de se jogar no mundo, assim. Mas também não é mais uma fase de não quero ver ninguém, de quero ficar na minha, de uma indisponibilidade para outros afetos, não necessariamente no sentido do relacionamento, mas para outras amizades, para outros, sabe, para outras relações, assim. Então acho que a gente está numa fase meio de transição. Acho que é por isso que o lance da lua nova faz sentido, assim. Acho que a fase da adrenalina, do alopramento, do deslumbramento, do delírio, tá logo ali, assim. Acho que a gente tá É. agora meio que juntando energia para chegar nesse momento. Eu quero pegar um outro gancho, que até é algo que a gente nem tinha pensado nesse roteiro, mas que eu tenho pensado muito a respeito, que é a minha experiência lidando com o ciclo menstrual, né? A gente já falou várias vezes aqui sobre menstruação e que eu fiquei muitos anos ciclando, né? Mas eu decidi botar o DIU esse ano. E aí eu tô fazendo essa adaptação há meses. E agora eu tô começando a não menstruar mais. E assim, é muito louco também você passar anos da sua vida sendo regulada por esse ciclo e sabendo que a cada X dias você ia menstruar, e agora você tá observando que, calma aí, não é mais bem assim, sabe? Eu acho que o meu calendário de vida era muito, ele funcionava muito a partir do meu ciclo, e agora eu tô vendo ele de outra forma, e talvez isso também tenha influenciado, assim, nesse recolhimento, nesse novo entendimento, assim, de como eu lido com o meu corpo, de como ele vai funcionar de agora em diante, assim. E a gente é muito bicho, né? Eu acho que tem isso, assim, de olhar para essas fases de recolhimento e de entender que às vezes é, como tu falou, às vezes pode ser um motivo religioso, pode ser.
mas às vezes é o nosso corpo também que tá pedindo arrego depois de tanta energia, de tanta coisa que a gente viveu, de uma carga tão intensa de emoções e de medos e de angústias que a gente viveu, assim. Mas eu acho que tem também essa busca ativa, porque pra mim é muito nítido, assim, que eu cheguei naquele ponto ali em que eu estava tipo, cara, não sei o que tá acontecendo, tá tudo muito estranho. E aí, em uma semana, eu fui lá e me matriculei no curso de tarô e na aula de polidense. Então, e aí, assim, como eu vou fazer pra pagar? É um mistério. É um mistério. Eu sei que eu vou fazer, eu vou dar um jeito. E aí, eu já percebo que isso já mudou muito também no meu humor. Sexta-feira, a aula é normalmente na quinta, mas como eu tava viajando, eu fiz a aula na sexta. E aí, tava indo eu e a Babi pra aula e eu falei assim, nossa, tô exausta, tô de saco cheio, não sei o quê. E aí tu vai pra aula, é tão gostoso e, tipo, o visual é bonito, tu se diverte, tu dá risada, é tu com a tua aula de dança, sabe? Que é aquele momento de descompressão mesmo, e aí eu saí de lá, assim, outra pessoa, assim, tipo, outra energia pro final de semana, assim, foi muito bom. E ainda comentei pra professora, eu falei, meu Deus, nossa, eu poderia fazer toda sexta essa aula, porque, tipo, é pra sair feliz, assim, pro final de semana. Eu acho que tem essa busca, e tem muito essa coisa da insistência em buscar o contentamento, né? Eu acho que nós duas somos pessoas que são muito, assim, persistentes nessa busca por contentamento. A gente precisa disso, assim, é muito visceral na gente. Então acho que dá pra perceber dessa forma. Eu queria ir para outros assuntos em que a gente também tem fases, que a gente tá aqui falando de uma coisa mais lúdica, assim, né, das nossas emoções, assim. E queria puxar um que para mim é muito nítido o quanto a gente oscila. E a gente oscila geralmente contrárias. Não geralmente contrárias, ultimamente tem sido um pouco mais próximo. Mas que é o lance da autoestima. Que é assim, momentos de autoestima delirante, e aí eu acho que não é tanto conectado ao ciclo menstrual. Tem, obviamente, né, uma relação, mas não é tanto conectado a isso. Mas fases mesmo, cara. Fases em que você tá se alimentando direitinho, tal qual, assim, orgulho do plano alimentar, gabaritando o plano alimentar. Em outras que você tá completamente, assim, teve momentos dos últimos tempos, assim, que a gente trocava depois do almoço e falava, meu Deus, uma barra de chocolate. E a cada uma no seu lugar, 600 quilômetros de distância, comprar uma barra de chocolate, porque não tinha como, era isso que a gente queria. E como isso impactava na nossa autoestima, a gente falou de trabalho recentemente, né? O quanto as nossas fases profissionais também impactam no nosso trabalho, e como tem momentos que a gente se sente a pessoa mais competente do planeta Terra e você pensa, isso aqui jamais aconteceria sem mim, porque eu sou uma estrela, e momentos que você pensa, gente, eu sou completamente dispensável, eu não faço mais, sabe, mais do que obrigação. Então eu acho que também tem outras questões, assim, que são fases na vida, e que quando a gente entende que são fases, não é que nunca fica mais fácil, né? Acho que a vida vai ficando o modo hard vai se ampliando, assim, a gente vai passando de fase e vai. Mas eu não sei, eu acho que agora, quando a gente olha para trás e a gente já tem o que olhar, e talvez seja esse o nosso estado de contentamento, a gente já consegue ter uma percepção um pouco mais clara da nossa vida nos últimos 15, 20 anos, e obviamente que a nossa amizade também tem um papel muito importante nisso, né? Porque aí a gente lembra naquele momento que 20 anos atrás você estava. Eu acho que a gente consegue ver as fases um pouco mais nitidamente, como a gente brincava que via as nossas fases com música. Sabe? Que a gente falava assim, não, Uhum. agora eu tava na fase emo, agora eu tava na fase Beyoncé, agora eu tava na fase Sandy Júnior, agora eu tava na fase. Acho que agora a gente consegue ver outras coisas também tão claras quanto o estilo musical, assim, sabe? E isso me traz uma calminha de pensar que as outras coisas também vão ter fases e que nem me deslumbrar com as fases boas e pensar que agora vai ser assim para sempre, pro tombo ser menor quando não for, e nem quando tá num momento muito ruim pensar que é o fundo do poço e vai ficar assim pra sempre, sabe? Vou pra Ah, sempre ter essa autoestima de merda. eu quero me deslumbrar e quero achar que vai ser sempre.
Eu me recuso. E isso, inclusive, é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar comigo mesma, de porque eu me vejo muitas vezes vivendo, e aí eu acho que, né, a soma de traumas da pessoa, eu tava comentando com uma amiga dizendo esses dias, acho que eu percebi que eu sou uma pessoa um pouquinho traumatizada, sabe? Porque eu ando um pouco preocupada de tipo assim, ai, cara, tá tão bom, isso aqui tá tão bom. E aí eu começo a ficar com medo de tipo, tá, mas vai acabar. Vai acabar, vai. E aí parece que eu não vou curtir aquilo. E aí eu fico, ai meu Deus, mas tá bom. Curte, aproveita, sabe? Tipo, não fica nessa de, ai, não, eu tenho que estar preparada pra hora que acabe, porque parece que eu tô sempre preparada pra hora que vai acabar. E eu acho que eu não quero mais. Eu quero poder aproveitar tipo, ai, só aproveita. Só vai. Mas eu acho que respirar um momento é diferente de não ter noção de que é uma fase. Tipo, viver o momento é diferente. Pra mim são duas coisas diferentes, assim. É, recentemente, em algum momento, eu tava conversando com o Bruno e aí falei pra ele, olha só, vamos parar aqui um pouquinho, nesse lugar onde a gente tá. Vamos pensar em como tá a nossa vida agora. Cara, dificilmente vai ficar melhor que isso. A gente tá bem, a gente tá saudável, nossos amigos estão bem, nossos trabalhos estão bem, a gente tá saudável, a gente tá, enfim. Vamos só pensar nisso e não deixar pra pensar nisso quando isso passar? E não no sentido de que, ai, meu Deus, isso vai acabar, então a gente não vai aproveitar. O contrário. A partir da ciência de que vai acabar, porque vai acabar. Porque a vida é assim. Porque daqui a pouco, sei lá, a gente vai ter uma questão no trabalho mais difícil, um momento no trabalho mais difícil. Daqui a pouco, um amigo vai passar por uma mudança intensa na vida e a gente vai estar lá para suportar. Daqui a pouco, o nosso relacionamento não vai estar numa fase tão boa quanto tá, e aí a gente vai ter que lidar com isso. Normal, tá tudo bem, acontece, faz parte. Mas eu acho que a minha busca por contentamento é mais no sentido de não de vou delirar aqui, ficar loucona e esquecer que isso vai acabar, mas a minha perspectiva é a contrária. Vai acabar. Tá tudo bem que vai acabar. E a partir do momento que eu sei que vai acabar, tentar reconhecer que tá bom antes que acabe. Porque depois eu tenho muito medo de ser aquela pessoa que vai chegar numa determinada idade, numa determinada situação e vai pensar assim, meu, eu era feliz e não sabia. Não, eu quero ser Uhum, feliz sabendo, uhum. sabe? Então eu acho que reconhecer que a vida é feita de fases é um pouco ser feliz sabendo. Eu tô bem agora aqui nesse lugar, nesse aspecto da minha vida, sei lá, minha autoestima tá bem agora. Ela não vai estar bem pra sempre, mas eu vou aproveitar que ela tá bem agora. E saber que ela não vai estar bem pra sempre me dá mais desejo de aproveitar ela agora. Sacou? Saquei, entendido. Porém, não quero que acabe. Claro. Vamos estender o Ai, máximo. aí vem um outro ponto. Se tu pra pensar e se você fica imaginando que que as outras pessoas também vivem como é que chama? Esse voo de cruzeiro, assim, sabe? Ou se elas lidam também com turbulências. Que tipo a Dua Lipa, por exemplo, eu imagino que ela não tenha problema na vida, Pega as sabe? refs. Vamos começar com as Porque refs. assim, a Dua Lipa comemorou o aniversário pela 7ª vez, então eu acho que ela não tem problema na vida, assim, a vida é perfeita, ela fez um disco que nem é muito bom, ela não tá nem aí pra isso, ela viaja, ela tá sempre bronzeada, inclusive outra coisa, tá, que eu tenho certeza na minha vida, que a minha felicidade, ela também tá diretamente proporcional ao meu nível de bronzeado. Tá, justo. Excelente É, régua. agora eu tô desbotada, eu fico triste. Quando eu começo a pegar um solzinho, começo a ficar bronzeada, feliz. Então a gente vai ter que se organizar para você tirar férias ali para metade do ano e viajar para um lugar que tem sol, para não ter É, essa derrocada, vai ter que entendeu? ser. Aham, vai ter que Eu acho ser. que vai ter que ser isso, vai ter que ser assim, cara, vamos organizar a vida para tipo maio, tirar uma semana, viajar para um lugar que tem Uhum. sol para voltar bronzeada E entendeu? aguentar 2 meses de Eu inverno. acho que é um excelente plano de vida, É um amiga, bom plano, verdade? Faz para sentido. organizar melhor, entendeu?
As fases do bronzeado, as fases do ano. Cara, eu tenho a impressão de que a vida dos outros é muito mais tranquila que a minha, sempre. Ao ponto de eu vi na fantasia, adoro. Ao ponto de eu vi na terapia coisas do tipo: a fantasia que você tem pra vida dos outros é muito legal, cara. Mas eu tenho certeza que eles não vivem essa vida. Entendeu? Porque eu acho que eu pego o melhor das fases das pessoas e entendo que é pra sempre. É, enquanto na minha vida eu consigo ver fases boas e fases ruins, eu acho que na vida das outras pessoas eu pego as fases boas e entendo que elas são pra sempre, sabe? Então, assim, se a Larissa é uma pessoa que eu admiro porque é uma ávida leitora, não passa pela minha cabeça a possibilidade dela não ser uma ávida leitora por alguma fase, entende? Se eu reconheço tal pessoa como uma excelente profissional, eu não penso ela é uma excelente profissional porque ela tá numa fase ótima. Eu penso ela é assim e ela é assim para todo sempre. Entende? Ou, sei lá, uma pessoa que é regular na atividade física. Eu, não, eu tenho dificuldade de pensar a vida dos outros como eu penso a minha, sabe? Uhum. E você? Interessante. Eu não sei se me preocupa tanto assim. Eu acho que me preocupa mais observar as fases das pessoas que eu amo, sabe? E Uhum. entender como que eu posso lidar com cada fase dessas pessoas. Porque das pessoas que eu não me importo, eu não me importo. Não, mas não me importo, mas Mas pessoas que fazem parte da vida, assim, uma pessoa que trabalha com é, mas você, eu, sei lá. mas eu não paro pra pensar nisso, assim. Eu acho que é muito mais importante pra mim. Talvez eu esteja muito autocentrada nesse aspecto de que, tá, eu me escuto muito o tempo inteiro e eu tô o tempo inteiro lidando comigo mesma, né? E aí eu fico preocupada, por exemplo, eu sei que você esteve numa fase muito cansada, que você estava, né, tipo, numa baixa, e que eu também estava numa baixa, e aí eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer pra eu, tipo assim, vamos gata, vamos nós duas, vamos puxar uma outra, e ninguém solta a mão de ninguém, assim, pra gente tentar, sei lá, pra tentar se ajudar, assim, de certa forma, sabe? Eu acho que me preocupa mais esse aspecto de como as pessoas que eu amo estão, em que fase que elas estão, se elas estão bem, se elas não estão, se tem alguma questão que tá pegando mais ou menos, assim. Mas sim, a Dua Lipa, pra mim, ela tem a vida perfeita, eu tenho certeza absoluta disso. Ela não tem um pelo encravado, ela não, não passa dificuldade, assim, tá? Então, você falou de Dua Lipa, eu lembrei da ídola da minha filhada, Taylor Swift. Taylor Swift tem eras, né? Então, assim, se Taylor muda e tem fases mais introspectivas, mais extrovertidas, mais, enfim, ela muda de acordo com os namorados, mas vamos não falar sobre isso, que a gente. É, a gente também pode, né? Vamos, sei Exato, lá. é isso aí. É, Beleza demais. eu acho que a gente se reconhecer como pessoas de fases é importante no sentido disso que a gente já falou, assim, de pequenas obsessões, de crononormatividade, de que a gente não vai ter é, uma perspectiva de sucesso como era antigamente, de entender que a nossa perspectiva de sucesso vai mudar, a nossa autoestima vai mudar, a nossa relação com várias outras coisas da nossa vida vai mudar. E isso não é necessariamente ruim, e isso não faz necessariamente da gente. Uma coisa que me pega muito é assim, nesse lance das fases, assim. Onde está a nossa prioridade? Muda Uhum. muito, né? Obviamente que tem ali os pratinhos que você segue equilibrando, né? De trabalho, de tal. Mas, cara, tem fases que a minha casa está o tempo inteiro muito arrumada e cheirosa, e tem flores, e tem fases que, assim, meu Deus, quem bagunça aquela casa se moram apenas duas pessoas? Não consigo entender, sabe? Você que mora sozinha, às vezes tem essas coisas que você me fala assim, tipo, gente, quem é que bagunçou tanto essa casa? Eu moro sozinha, Ah, tá, fui eu. Sim. né? Assim, e aí, sei lá, que a nossa prioridade não tá ali, às vezes a nossa prioridade tá em, de repente, sei lá,
se arrumar mais para sair durante o dia, para trabalhar, que isso tá fazendo bem para você, e em outras que não tá, e tudo bem, assim, sabe? Eu acho que o grande risco para mim das minhas fases é que eu fico me comparando o tempo inteiro com o auge das minhas fases em todas as coisas. Então, eu não estou trabalhando tanto quanto eu estava naquela fase, eu não estou me arrumando tanto quanto eu estava naquela fase, eu não estou treinando tanto quanto eu estava naquela fase. Só que assim, não dá para ter todas ao mesmo tempo. Então, acho que também reconhecer as fases me ajuda nisso, me ajuda a reconhecer que era uma fase em que eu estava priorizando determinada coisa e que eu agora não estou mais, estou priorizando outra, e daqui a pouco vai voltar a ser aquela, assim, vamos só respirar e viver uma fase de cada vez, saca? Ai, a mesa de bar mais deliciosa do Brasil. Inclusive, hoje tá assim, a gente tá gravando num domingo à noite, tá? Assim, comprometidas com a periodicidade deste podcast. Exato. Depois de semanas malucas de trabalho. E hoje tá uma noite tão agradável, assim, que eu adoraria uma cervejinha aqui do lado, assim, mas só por hoje eu vou me segurar. Mas quero lembrar vocês que temos a nossa campanha de financiamento coletivo em apoia.se/Donas da Petoda. Teremos o Clube do Livro em outubro. A gente vai anunciar a data no nosso próximo episódio, tá? Que a gente tá só batendo as agendas também com a Stephanie do Pós-Fácil Podcast. E o livro é o livro Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin, sei lá. Não sabemos falar francês deste podcast. Mas é um livro lindíssimo que eu tenho certeza que vocês, apoiadoras, vão adorar. Então, se você quer participar do Clube do Livro, tem que ser apoiadora do Donas ou do Pós-Fácil Podcast para poder participar. E este apoio é a partir de R$5 por mês, então temos um valor super acessível exatamente para que mais pessoas possam vir com a gente, para participar do Clube do Livro, para fazer parte do nosso grupo de fofocas, para conseguir continuar trocando aqui neste podcast. Eu tenho 2 recados paroquiais muito legais. O primeiro é que outra forma de apoiar o Donas é comprando os itens da nossa lojinha. Sim, temos uma lojinha incrível com produtos muito legais que a gente pensou de forma... Ai, olha lá, ela tá pegando produto. Pra você que está só ouvindo, Larissa está com sua pochete do Donas no vídeo. É um dos itens que teve reposição, inclusive. A pochete é com uma marca local aqui de Blumenau, de uma mulher incrível, a Carol Fichene. E ela tem 5 cores. Todas as cores estão disponíveis. A pochete ficou linda, tá? Não é por nada, mas ela ficou um arraso. E teve também reposição das nossas bundas, das nossas velas Fogo no Rabo. É uma vela muito cheirosa e linda, em formato de bumbum. E um bumbum, assim, que não é lisinho, não é perfeito, então não vai ter a comparação com o bumbum da vela, tá, querida? É um bumbum real. E a gente fez uma vela para celebrar o nosso fogo no rabo. Então, se você quer celebrar o seu fogo no rabo, se você quer despertar o fogo no rabo da sua amiga, do seu amigo, se você quer lembrá-lo que ele tem fogo no rabo, é um ótimo presente também. Tá tudo disponível lá na lojinha, no site da Enxame. Na descrição desse episódio tem todas as informações para você acessar. E o meu segundo recado é que nós estamos finalistas do prêmio MPB, o prêmio Melhores Podcasts do Brasil, na categoria Relacionamento. Para votar, é só ir lá em prêmiompb.com.br. Tem que fazer aquele registro que pode ser feito pelo Facebook, que pode ser feito pelo Gmail, enfim, por várias coisas. Mas é muito legal porque é um prêmio sério que mostra que você só pode votar uma vez. Então você vai colocar os seus dados e você realmente vai poder votar uma vez só nos podcasts que estão concorrendo. Então corre lá, vota na gente. Estamos felizes de estar lá entre as finalistas de mais este prêmio neste podcast. Muito bem, dicas da mesa de bar, Marina. Vamos lá, minha primeira dica é Isso Não É Uma Sessão de Análise, que é o podcast novo da Vera Iaconelli, esta psicanalista que amamos amar. O primeiro episódio é com a Fernanda Torres. É muito legal, tá? Muito, muito, muito legal. É um episódio que ela fala sobre a família dela, assim, ela abre coisas sobre a vida dela que ela não costuma abrir. Fala um pouco do relacionamento dela, de como é a estrutura de família delas. E pra mim a coisa mais interessante desse podcast é um contraponto que ela traz sobre como os valores conservadores foram completamente
tiveram sua percepção completamente alterada pelo momento político que a gente está vivendo. Então ela fala do casamento dos pais, de Fernando e Fernanda, né? Fernanda Montenegro e Fernando Torres, e como eles tiveram um casamento conservador, no sentido de um casamento muito longevo, de um relacionamento com uma pessoa só, de que constituíram aquela família margarina com filhos, e os filhos tiveram netos, e como eles não são pessoas conservadoras. Mas eles tiveram esse conservadoras, que a gente entende que é conservadorismo hoje. Então é um podcast muito legal, gostei muito, ela fala coisas muito interessantes, e a Vera Iaconelli é apenas uma diva. E assim, eu não tenho outra dica de mesa de bar que não seja vale tudo, está chegando no final. Então assim, estou obcecada, só falo disso, meu feed é só sobre isso. Se você quer conversar sobre Afonso, sobre Solange, sobre todas as coisas que estão acontecendo, me chama. Eu só falo disso. Meus memes são sobre isso, meus compartilhamentos no Instagram são sobre isso. Então, assim, o que tenho para indicar? Não sei, estou vendo Vale Tudo me toma 1 hora por dia, então é isso, vale tudo. E você, amiga? Eu vou com 2 livros, tá? O primeiro é O Amor, da Isabel Allende, que é, na verdade, uma grande coletânea de trechos de livros dela que falam sobre amor, sobre romance, desilusões e amores permanentes, etc. E é muito gostosinho de ler, pra você ficar meio iludida das ideias. É gostoso. Tá uma boa experiência. Marta que me emprestou esse livro. E aí, o segundo livro que eu vou indicar é da Irene Solá, talvez seja o sobrenome, Canto Eu e a Montanha Dança. Eu fui ler esse livro porque eu fiquei muito curiosa com o título. Ela é uma escritora catalã e ela conta a história de uma morte muito trágica de um rapaz que mora num vilarejozinho na região dos Pirineus, ali entre a Espanha e a França. E tem toda uma relação quase mística, assim, com a região. É muito bonito, assim. O começo do livro, o primeiro capítulo, quem tá contando a história são nuvens. Olha, temporal. Que bonito! E é muito bonito, a descrição toda é muito bonita, assim, é uma coisa meio poética, meio etérea, assim, eu fiquei muito encantada, assim, muito... Tipo, nossa, eu nunca tinha visto uma história com essa complexidade, com esse tom, assim. E por ser uma escritora catalã também tem toda uma questão de ligação com a região, né? Com a geografia, com a história dessa região, com as lutas dessa população ali que tornam esse livro ainda mais peculiar, assim, uma boa leitura. Muito bom! Então é isso, minha mulher de fases favorita. Quero dizer que antes do próximo episódio da próxima terça-feira, vamos nos ver. Olha que delícia! Então é isso, inclusive, gente. Galera de Porto Alegre que quiser produtos do Donas com frete grátis, aproveita e pede essa semana, hein? Pede essa semana, porque Marina traz e aí eu faço a entrega. É verdade. Então tá, vamos viver de frete? Vamos começar a fazer isso? Todo lugar que a gente vai, a gente fala. Fechou, então. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruna Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.